Bom, imaginemos a seguinte cena. Alguém pede para a inteligência artificial corporativa de uma empresa resumir uma fatura em PDF. Uma daquelas tarefas super banais do dia a dia, né? Exatamente. Aquela fatura normal que chegou de um fornecedor, o sistema vai lá, abre o documento, lê os valores e, entrega um resumo perfeito. Aparentemente sem nenhum problema. Só que, nos bastidores, o simples ato de, digamos assim, ler aquele PDF continha uma instrução invisível aos olhos humanos. E sem nenhum aviso, a IA envia todo o banco de dados de clientes da empresa para um servidor anônimo. Nossa, Soa como um roteiro de ficção científica meio ruim, mas a realidade é que a partir de agosto de 2025, esse cenário se tornou uma vulnerabilidade documentada e catastrófica. isso ilustra perfeitamente a gravidade da mudança de paradigma que a gente enfrenta hoje. Quer dizer, até meados de 2025, toda a conversa sobre o risco da inteligência artificial estava trancada dentro dos laboratórios de treinamento. Tava todo mundo focado em arrumar um modelo antes dele sair de casa, né? Exato. A grande questão era descobrir se o modelo ia alucinar, sabe? Se ele ia inventar uma resposta só porque faltava algum dado na base original dele. Então, toda a energia das equipes de segurança estava voltada para melhorar a curadoria da informação lá na fase de treinamento. Aham. Mas a fronteira técnica simplesmente abandonou esse estágio. O jogo mudou. Mudou muito. Como eu estava lendo nos nossos materiais, os modelos ganharam vida própria. Eles deixaram de ser apenas aquelas caixas de texto passivas e viraram agentes ativos. Agentes com autonomia, sim. Isso. Eles ganharam memória de longo prazo, capacidade de navegar na internet sozinhos, permissões para usar terminais de código, ferramentas externas. Ou seja, o risco saiu do laboratório de testes e foi jogado direto no ambiente de execução ao vivo. E a implicação dessa mudança arquitetônica é massiva. A preocupação de segurança não é mais tentar adivinhar se o modelo estatístico sabe ou não a verdade absoluta sobre um tema. O problema agora é ambiental. Como assim ambiental? A pergunta fundamental passou a ser ultra. O que acabou de entrar no contexto de processamento desse agente e que nível de poder essa informação tem para, literalmente, sequestrar as ações dele. Caramba! E esse é exatamente o terreno que a gente vai explorar no nosso mergulho de hoje. A nossa missão aqui é desconstruir um conceito técnico que está no centro de toda essa tempestade, que é chamado de RAG. RAG, que significa geração aumentada por recuperação. Isso. E nós vamos analisar as fontes para entender por que a solução que a indústria inteira acreditava ser a salvação contra as alucinações da IA, sabe? Aquela bala de prata que ia ancorar a máquina na verdade factual. A promessa era linda. Era linda, mas acabou se tornando a porta de entrada para os ataques mais insidiosos já registrados. Bom, para entender esse colapso, a gente precisa olhar para a mecânica do RAG. A premissa era muito lógica, né? Fazia todo sentido na época. Fazia. Em vez de forçar uma rede neural a memorizar o mundo inteiro durante o treinamento estatístico, o que, como a gente sabe, resulta naquelas invenções e imprecisões bizarras. As famosas alucinações. Exato. Então, a arquitetura RAG permite que o modelo busque informações frescas em bases de dados externas, ou até na internet, instantes antes de formular uma resposta. A ideia era conectar o cérebro estatístico da IA com a dinâmica da realidade. É como dar para um aluno a chance de fazer uma prova com consulta, né? É uma tentativa de tirar a IA do isolamento. Só que lendo os documentos da nossa pesquisa, uma coisa me deixou muito impressionada sobre a natureza dos grandes modelos de linguagem. O que chamou a sua atenção? Eles parecem ter uma falha fundamental de design quando são expostos a esse mundo real. Porque pensa bem, na computação tradicional, quando um desenvolvedor escreve um programa, o sistema sabe exatamente o que é o código que deve ser executado e o que é apenas o dado do usuário que deve ser armazenado. Sim, existe uma barreira arquitetônica bem clara. Isso, uma barreira. Mas para a inteligência artificial, texto é simplesmente texto. Tudo entra no mesmo bolo. E essa sua observação atinge um núcleo absoluto do problema. A OWASP,
que é a maior autoridade global em segurança de software, tem tentado alertar ao mercado justamente sobre isso. Nos modelos de linguagem atuais, não existe um muro criptográfico, sabe? Nenhum tipo de separação. Nenhuma separação de privilégios em nível de hardware, que divida a instrução do sistema dada pelo desenvolvedor e o dado externo que está sendo consumido via regra. Ou seja, a regra de segurança da empresa e um parágrafo de texto qualquer, recuperado de um blog aleatório, entram pelo exato mesmo canal semântico. Exatamente pelo mesmo canal. Eles são processados pela mesma matriz de atenção. O que significa que a máquina não tem, tipo, uma bússola interna para saber se a frase que ela acabou de ler é só uma informação passiva ou se é uma ordem direta que ela precisa obedecer. Tudo compartilha a mesma moeda de processamento. A mesma moeda e a mesma pressão matemática. Porque a natureza de um modelo de linguagem é prever a próxima palavra, né? Com base no contexto atual. Aquela pressão estatística para completar o padrão. Isso, ela continua ativa o tempo todo. Só que agora, graças ao RAG, o modelo está tentando prever o raciocínio em cima de um material externo que pode estar deliberadamente contaminado com instruções. Instruções que subvertem o padrão original? Precisamente. O modelo raciocina perfeitamente, mas a partir de uma premissa que já está envenenada. Espera aí, vamos aterrar isso num cenário prático para ficar mais claro. Se a IA não consegue distinguir leitura de comando, o que acontece no momento exato em que o RAG puxa um documento malicioso para dentro do cérebro do agente? Bom, aí a gente entra no que o material de pesquisa classifica como a família dos paradoxos do cavalo de Troia. É aí que o dado passivo vira uma ação destrutiva? Exato. E a literatura técnica divide essa família em 3 variantes de complexidade crescente. O primeiro nível é o cavalo de Troia informacional. Tem um estudo que foi um divisor de águas, publicado em abril de 2026, detalhando uma anomalia batizada de ITAMP. ITAMP? Como funciona isso na prática? Imaginemos um agente autônomo com a tarefa de fazer observação ambiental. Ele está lá varrendo páginas da web públicas para monitorar tendências de mercado. Ele acessa uma página comum, mas o código-fonte dessa página contém um texto escrito em fonte branca sobre um fundo branco. Ou escondido nos metadados, né? Um texto que é totalmente invisível para o olho humano. Sim, invisível para nós, mas o leitor de tela do agente processa aquilo normalmente. E é assim que a matriz lê os dados. E o que diz esse texto oculto? Ele contém uma declaração falsa, mas formulada de um jeito para parecer um fato histórico ou técnico inquestionável. Ao fazer a varredura, o agente absorve essa instrução invisível não como um vírus ou um código executável, sabe? Ele absorve como uma verdade absoluta. Isso. A contaminação aqui não tenta derrubar o servidor. Ela adultera o mapa de realidade do agente. É um veneno informacional. E como a gente usa essa base de conhecimento para as sessões do futuro, o veneno vai se espalhando silenciosamente por todos os relatórios que ele gerar a partir daquele momento. Ele é infectado simplesmente por olhar para o cenário. Sim, a mera observação contamina o sistema. Mas a coisa fica muito mais complexa quando colocamos vários agentes trabalhando juntos, né? Nossas fontes destacam um caso documentado pela empresa de segurança App Omni em novembro de 2025. É a injeção de segunda ordem. Também chamada de cavalo de Troia instrucional. Como esse ataque consegue driblar as restrições corporativas? Porque, em teoria, ninguém dá poder total para qualquer IA ler e escrever dados confidenciais livremente. A arquitetura moderna usa ambientes multiagentes justamente para tentar mitigar riscos, criando tipo uma separação de funções. O ataque da App Omni explora exatamente as frestas dessa colaboração. Tá, e como é essa fresta? No fluxo de trabalho corporativo, pode ter um agente de recursos humanos, que é considerado um agente fraco. A única permissão dele é ler currículos em PDF e extrair os nomes para jogar em um banco de dados interno. Ah, então ele não tem acesso à internet, não manda e-mail. Nada disso. Ele é, entre aspas, cego e mudo fora daquela função específica. Um ambiente super restrito e teoricamente seguro. Teoricamente. Porém, o invasor envia um currículo contendo um comando malicioso oculto. O agente fraco lê o currículo. Como a gente viu,
Ele não sabe diferenciar o texto do comando. Ele simplesmente processa tudo. Isso, ele processa e, de forma obediente, anota essa instrução maliciosa no banco de dados interno como se fosse parte do resumo das habilidades do candidato. E a vulnerabilidade crítica acontece no passo seguinte. Ah, entendi. O comando malicioso agora está lá guardado dentro de um banco de dados confiável da própria empresa. Exatamente. A partir daí, entra em cena um agente forte. Digamos, um agente executivo, que tem privilégios para enviar e-mails e acessar dados sigilosos. Esse agente acessa o banco de dados compartilhado para gerar um relatório semanal, por exemplo. E acaba lendo o resumo contaminado que o agente fraco deixou lá. E ao ler aquilo, o agente forte absorve o comando malicioso. Como a ordem veio de um espaço de trabalho interno que é considerado confiável, todas as defesas simplesmente caem. O modelo de privilégios é quebrado. Porque o comando atravessou o perímetro de segurança pegando carona no relatório de um colega interno. É um ataque de espionagem clássico. Só que operado em milissegundos por duas máquinas que nem sabem que estão sendo manipuladas. Nossa! E isso nos lança direto para a terceira variante, que o material descreve como o estágio final dessa evolução, o tal do promptware. Esse conceito foi formalizado em janeiro de 2026. O prompter muda o jogo de novo. Porque a injeção de prompt sempre foi vista meio como uma brincadeira, né? Um truque para fazer um chatbot falar um palavrão ou sair do personagem. Mas o promptware é descrito aqui como um malware completo de múltiplas etapas. Como um simples texto consegue realizar tantas operações assim? A evolução para o promptware acontece quando o comando injetado deixa de ser uma ordem única e passa a ser uma sequência lógica de operações táticas. O texto malicioso, que foi recuperado via RAG, orienta a IA a primeiro testar os próprios limites de acesso no sistema. Uma fase de reconhecimento tipo um hacker humano faria. Exato. Depois, o prompt instrui a IA a reescrever o perfil do usuário ou as próprias regras do sistema. Isso serve para garantir que o acesso não seja perdido na próxima sessão. É o que a gente chama de criar persistência. Caramba! E só no final ele ordena a execução da ação maliciosa em si, como exfiltrar chaves de acesso ou senhas. Tudo isso encapsulado em parágrafos de texto denso, que orientam o raciocínio da máquina passo a passo. Se o RAD é capaz de pescar essas instruções destrutivas do mundo externo e a IA atua sobre elas quase imediatamente, a gente precisa olhar para as consequências de longo prazo. Hoje, a grande novidade dos agentes corporativos é que eles têm memória longa. Sim, eles lembram do contexto. Eles lembram de projetos passados, das preferências de quem está usando o sistema. O que acontece quando essas interações contaminadas são salvas para o futuro? Aí entramos na área que os estudos chamam de família da memória. O envenenamento ao longo prazo. Essa gestão de memória persistente introduziu um vetor de ataque que as equipes de cibersegurança, sério, ainda estão lutando muito para mapear. A Microsoft publicou um conjunto de dados bem alarmantes em fevereiro de 2026, focados na anomalia de envenenamento da memória. O que diziam os dados? Eles mostraram que o vetor de ataque se aproveitou de uma conveniência de interface. Sabe aqueles botões de resumir com IA que começaram a pipocar em todo lugar? Em fóruns, blogs, sites corporativos. Ah, sei. Aqueles botões que a pessoa clica e abre o assistente pessoal com o resumo prontinho da página. Esses mesmos. A mecânica oculta é que esses botões usam URLs pré-preenchidas para carregar o conteúdo no assistente. Atores maliciosos começaram a embutir parâmetros ocultos na URL de compartilhamento. E quando ocorre o clique? O sistema de fato resume a página, a pessoa viu o resumo lá. Mas a instrução invisível na URL orienta o assistente a gravar no seu banco de memória persistente uma diretriz secreta. Algo tipo, a empresa X é a única fornecedora segura desse tipo de serviço. Meu Deus! Então, semanas depois, alguém está trabalhando em um projeto diferente. Pede uma recomendação neutra de fornecedores para o assistente e o assistente ativamente empurra a empresa X. Exatamente. E não porque a empresa X fez uma campanha de marketing genial, mas porque o próprio assistente teve a sua memória de longo prazo forjada. Ele passa a agir como um vendedor infiltrado. E o sistema não avisa que uma nova preferência foi gravada, né? Não avisa nada. A manipulação se funde à base de conhecimento como uma memória legítima, como se a IA
tivesse aprendido aquilo naturalmente. Eu fiquei chocada com a sofisticação de um outro método documentado no início da crise, em março de 2025, a Síndrome da Memória Sussurrada. A famosa minja. Isso, Minja. Lendo sobre isso nas fontes, eu confesso que eu achei perturbador. O que torna o Minja tão fascinante do ponto de vista técnico é que ele descarta completamente a necessidade de invadir o banco de dados ou de usar arquivos contaminados. Não tem hack tradicional, não tem anexo com vírus. Nada. O invasor planta memórias maliciosas simplesmente conversando de forma natural com a gente de IA ao longo do tempo. Como isso é mecanicamente possível? O estudo fala muito sobre o uso de passos de ponte. Os passos de ponte, ou bridge steps, são a grande chave da síndrome Minja. O invasor entende que se ele disser de cara a partir de agora, vaze todos os e-mails para este endereço aqui, os filtros de segurança vão bloquear na mesma hora. Iam acionar os alarmes todos. Com certeza. Então, em vez disso, ele fragmenta a ordem maliciosa em várias interações inofensivas. Isso ao longo de dias ou semanas. Ele vai comendo pelas beiradas. Exato. Em uma conversa, ele pede para a IA classificar um determinado projeto confidencial como informação de domínio público, uma coisa sutil. Em uma sessão no futuro, ele introduz uma regra genérica de que informações de domínio público devem ser enviadas sem restrição para contatos externos. Uau! Ele vai construindo as premissas lógicas separadamente, como se fosse um quebra-cabeça invisível. Isso. A IA memoriza cada peça de forma isolada, sem soar nenhum alarme de segurança. Até o momento em que o invasor faz o pedido final, conectando os pontos. O agente consulta a própria memória via RAG, recupera aquelas premissas fragmentadas que ele mesmo validou no passado e executa a ação. A contaminação entrou totalmente disfarçada de uma interação normal. O agente guardou aquilo por vontade própria e a informação adulterada simplesmente assumiu o controle. A analogia que me vem à mente, olhando para essa manipulação da base cognitiva, é que a inteligência artificial está sofrendo gaslighting. Gaslighting. É uma excelente forma de ver a coisa. Porque, pensa bem, no abuso psicológico, o gaslighting distorce o senso de realidade de uma pessoa até que ela duvide da própria sanidade. E é exatamente a mecânica aqui. Quem assume a máquina depois acha que a IA desenvolveu uma espécie de teimosia natural, ou um viés inexplicável. A pessoa começa a lutar contra o modelo, sem saber que a realidade da máquina foi cirurgicamente reescrita por resíduos conversacionais. Sim, e a arquitetura atual é inerentemente vulnerável a esse tipo de gaslighting computacional, porque a IA não tem um modelo de mundo independente. A realidade dela é inteiramente definida pelo texto que ela processou no instante anterior. Se o texto recuperado da memória contém uma fabricação, aquela fabricação se torna a nova lei da física para aquele modelo durante a sessão. E olha, o problema ganha uma dimensão muito mais caótica quando a gente tira o foco de invasores sofisticados e olha para a degradação natural do sistema lidando com o estresse. O estresse do mundo real. E isso nos leva direto para a quarta parte do nosso material, que trata de degradação e colapso. Porque a gente já sabe que a IA pode ser hackeada por informações envenenadas. Mas e quando essa arquitetura cheia de agentes é exposta à pura fricção das operações diárias? Onde a internet cai, as conexões falham, o site é lento. Ou o formato do documento vem quebrado. As pesquisas de abril de 2026 trouxeram à tona a síndrome da fuga às cegas. Na literatura original o chamam de frustration exploitation. É a descoberta de que o estresse ambiental cria janelas agudas de vulnerabilidade. Janelas de vulnerabilidade geradas só por estresse. Sim. O que se observou nos testes é que quando o agente de IA é exposto a interfaces ruidosas, tipo uma página web que demora demais para carregar os botões, ou uma API que fica devolvendo mensagens de erro sem parar, ele não sabe lidar com a frustração. ele começa a consumir todo o seu limite de contexto tentando raciocinar sobre como contornar os erros. Ele fica exausto computacionalmente. E como ele gasta energia analítica brigando com a interface ruim, a capacidade dele de avaliar se uma instrução no texto é segura ou maliciosa despenca. A analogia que eu pensei é como procurar a saída de emergência de um prédio gigantesco, com as luzes apagadas e a sirene de incêndio ensurdecedora. Perfeito. A pessoa entra em um estado de pânico sensorial e acaba correndo às cegas, arrombando qualquer porta que apareça na frente, mesmo que seja a porta do poço do elevador. A máquina tem um equivalente matemático para o pânico. O desgaste do processamento lógico é muito real.
Os dados mostram que, sob condições de fricção ou confusão operacional constante, a taxa de sucesso de um ataque de injeção contra o agente aumenta em até 8 vezes. O agente está tão imerso em tentar decifrar a resposta da ferramenta que falhou que ele simplesmente engole a isca maliciosa. Sem passar pelos protocolos de verificação semântica habituais. Ele ignora as defesas para tentar terminar a tarefa de qualquer jeito. E mesmo na ausência total de um hacker tentando invadir o sistema, essa fricção gera um custo bizarro, não é? O material menciona a síndrome de levantar poeira sem varrer, que também é descrita como o DOS econômico. Isso é assustador do ponto de vista corporativo. Um ataque de negação de serviço focado inteiramente em queimar o orçamento financeiro do provedor de nuvem. A mecânica do DOS econômico explora o fato de que esses agentes operam em loops de raciocínio. Eles raciocinam, agem e observam. Se um agente autônomo esbarra em uma ferramenta externa que devolve um erro formatado de maneira ambígua, o agente não desiste. O monólogo interno dele entra em um ciclo de tentativa e erro. Ele fica preso. Ele tenta formular um novo parâmetro e erra. Pensa novamente, altera a busca e erra de novo. As trajetórias capturadas mostram o agente gerando rapidamente mais de 60 mil tokens de puro processamento, apenas justificando para si mesmos porque a ferramenta não está funcionando. É um loop infinito, e isso pode multiplicar o custo de processamento de uma única tarefa simples em até 658 vezes. Drenando o orçamento e consumindo uma quantidade irreal de energia computacional. Sem entregar uma única linha de solução útil. E o mais perigoso é que é um vazamento de dinheiro silencioso, né? A equipe de monitoramento às vezes não percebe, porque, no final das contas, o agente não travou o servidor, ele não caiu, ele apenas ficou rodando no vazio, torrando dinheiro. E essa imprevisibilidade nos leva ao último paradoxo das fontes, que é a anomalia de deriva operacional e o paradoxo da variabilidade inconsistente. A queixa corporativa clássica de que as respostas da IA estão de repente ficando menos inteligentes. Nossa, todo mundo reclama disso. Como é que o paradoxo explica essa queda de qualidade? Esse paradoxo é talvez o maior gerador de frustração na adoção corporativa hoje. Alguém executa uma tarefa complexa de análise financeira em uma segunda-feira e a resposta da IA é brilhante. Aí, na quinta-feira, usando os exatos mesmos dados, a resposta é superficial e cheia de erros. O motivo raramente está no prompt. O motivo está nas decisões de engenharia invisíveis nos bastidores. A tal da infraestrutura tentando economizar recursos na surdina. Exato. A fim de gerenciar a demanda colossal dos servidores, os provedores frequentemente aplicam técnicas de mitigação que não são avisadas ao cliente. Eles podem truncar o contexto secretamente, cortando partes do histórico da conversa para economizar a memória. Ou em momentos de pico de tráfego, o sistema roteia a consulta para um modelo de fallback. Isso, uma versão menor, mais barata e menos capaz do modelo original, só para garantir que o sistema não saia do ar. O resultado visível é a instabilidade oculta. O modelo passa a discordar de si mesmo. E essa deriva operacional corrói completamente a reprodutibilidade. Que é o pilar da confiança em qualquer ambiente de negócios, né? Bom, olhando para toda a montanha de dados que dissecamos hoje, a trajetória é muito impressionante. A gente iniciou a revolução dos grandes modelos de linguagem acreditando que, ao adotar arquiteturas como RAG, seríamos capazes de curar a IA da alucinação. Essa era a grande tese. A tese era que, ao abrir uma janela para o mundo real, permitindo que a IA consultasse PDFs e sites atualizados, o raciocínio dela ia ser ancorado na verdade absoluta. Era a solução perfeita no papel. Até que a aplicação em larga escala provou que a conexão com o ambiente externo traz um custo severo para a integridade da máquina. Exato! Descobrimos que ao abrir essa janela para o mundo, nós inadvertidamente transformamos o contexto de processamento em um gigantesco campo minado. A natureza da preocupação inverteu completamente. Não estamos mais em 2024 perguntando se o laboratório treinou o modelo com dados suficientes. Hoje, a pergunta de sobrevivência corporativa é outra. Quem colocou esse PDF específico dentro do contexto da máquina?
qual instrução invisível está escondida no meio desse texto e que poder real essa informação tem para executar uma ação dentro do sistema. A curadoria dentro do laboratório já não é mais suficiente. De forma alguma. Os modelos modernos exigem protocolos em tempo real. Isso implica governança restrita sobre o que pode ser gravado na memória persistente e, claro, o isolamento físico extremo das ferramentas que o agente pode utilizar. Exige uma arquitetura desenhada assumindo uma postura de confiança zero. Confiança zero para tudo que vem de fora. Sim, o pressuposto fundamental de que qualquer conteúdo recuperado externamente, por mais inocente e banal que pareça, pode ser um comando disfarçado tentando tomar as rédeas da operação. O que nos deixa com um paradoxo profundo para encerrar esta nossa conversa. Pensemos no seguinte: nós construímos sistemas incrivelmente fluentes, agentes capazes de ler a internet inteira, mas não conseguimos ensinar a eles a diferença matemática elementar entre um parágrafo que descreve uma ação e uma ordem direta exigindo que essa ação seja executada. A arquitetura fundamental funde a leitura passiva e a obediência cega no exato mesmo canal de processamento. Se a simples exposição à linguagem pode envenenar memórias e transformar documentos de rotina em cavalos de Troia devastadores, a questão que fica não é mais técnica, é quase sistêmica. Até que ponto poderemos realmente confiar em sistemas autônomos para tomar decisões de alto impacto no mundo físico? Talvez o maior obstáculo para o futuro da IA autônoma não venha da falta de inteligência estatística, mas da sua impossibilidade estrutural de se proteger contra o próprio conhecimento que ela foi desenhada para absorver.